noite, gente, boa noite. Nem acredito que hoje eu vou falar sobre esse tema que eu adoro tanto, que é agenda de estrategista digital. E para fazer, né, esse tema, eu tô no Instagram certo, isso é muito importante. Eu vou aqui colocar para transmitir ao vivo também no YouTube. Já começou no YouTube também. E aí eu quero, se alguém tiver aí no YouTube, eu quero um retorno de som. Temos retorno de som. Tá funcionando? Alguém sabe se tá funcionando? Enquanto isso também eu já vou colocar o Carlos aqui, que é meu sócio nesse projeto, né, de liderança de times remotos. E a gente vai falar sobre a agenda hoje, justamente porque gestão de tempo é um assunto primordial para liderança, tá? Para quem tem time, para quem tá ascendendo, escalando. Em 2024 não pode não ter agenda. Carlos, boa noite no YouTube. No Instagram, será que ele já tá por aí? Gente, pra mim esse negócio de tecnologia, de fazer live é uma coisa nova, então vocês, por favor, tenham paciência. Boa Tá me noite, ouvindo? tudo bom? Estou te ouvindo sim. No Instagram. Ótimo. Eu Boa. pausei aqui para colocar no fone aqui para não dar retorno no YouTube. É, Então, perdão, tá? show, E sem aí, problema. boa noite. Eu vou falar sobre um assunto que eu amo, que é gestão de agenda, gestão de agenda para estrategista Nossa, digital. Então, eu vou falar um pouquinho. Obrigada, Cláudia, pelo retorno no YouTube. E por que que eu vou falar sobre esse assunto, gente? Eu vou falar um pouquinho, contar um pouquinho da minha história para quando eu comecei a trabalhar com agenda, quando isso para mim foi um divisor de águas, para depois perguntar para o Carlos, que eu não sei quando ele começou a trabalhar com agenda, ele vai ter que me contar isso, e que foi uma coisa que para mim foi um divisor de águas muito grande, tá? O ano era 2020, eu fiz o meu primeiro 6 em 7 e eu tava grávida ainda. E nesse período, depois aí o Miguel nasceu nem 30 dias depois. E quando é pequenininho é legal, gente, porque eu fui muito tranquila, eu sou muito grata, muito abençoada, porque pra mim foi bem tranquilo. Eu falava que eu tinha um bebê de lançador, porque ele era um anjinho, ele dormia bem e tal. Só que aí ele completou um ano, e depois que essas crianças começam a engatinhar e caminhar, não é bem assim, né? Então aí eu comecei a ter muita dificuldade com a agenda, com as coisas, eu não conseguia escalar. Enfim, pandemia, tudo fechado, não dava pra botar em escola, porque era um abre e fecha, era solta, aprende, né? Manda soltar, manda aprender. E aí eu fui atrás, então, de algo para organizar meu tempo, porque eu tava enlouquecida. E aí eu entrei num curso de organização de agenda. Esse curso quem deu foi a Roberta Bertucci, na época, até eu falei o nomezinho dela lá nos meus stories. Foi muito primordial, porque ela fez uma organização de agenda geral. Hoje o que a gente vai desculpa te interromper, você ficou mudo agora. Tem como você dar uma ajeitada aí lá no YouTube? lá Eu tô te no YouTube. escutando, tô te escutando no Instagram, mas no YouTube você ficou mudo. Vamos Ah, ver. eu me escutei agora. Vamos lá, vamos ver se eu consigo agora. Ah, E se for, aí, tô de olho aqui. Mas vai lá, jogador. vamos ver se a gente voltou aqui, tá? E aí, então, cheguei nesse nesse mundo aí dos voltei aí para onde é que eu tava? Fui pro tal do curso, né? O curso era geral, era para agenda geral, e eu vou trazer uns, uns algumas coisas aqui do que eu vi naquele curso, porque eu uso até hoje. E depois fui atrás de outras coisas, enfim, aí entrou o mundo da liderança. Enfim, se você é lançador, se você tem time, se você é expert e você precisa se organizar em termos de tempo, acho que precisa de mais tempo, fica aqui nessa live. E não só tempo para performar melhor, eu acho que isso é muito importante falar, tá?
Pra mim, tempo foi ter tempo de qualidade com a minha família mesmo, sabe? Foi ter tempo pra mim, tempo pra ser mãe, tempo pra ser esposa, tempo pra ser dona de casa. Porque quando a gente é mãe, e de criança pequena, principalmente, as coisas, elas. A gente é menos dona do nosso tempo. Não sei se tem pais, mães aí, mas quando a gente tem filho pequeno, a gente é um pouco menos dono, assim, do nosso tempo. Então a gente é só dono do tempo quando as crianças estão na escola, que agora é a minha realidade, mas na época não era. Então, e agora mesmo assim, né? Mesmo assim, tenho que ter muita flexibilidade na minha agenda em função disso, tá? Então, Carlos, agora quero que tu me fale quando que tu descobriu esse mundo da agenda. Olha, eu vou contar, tá? Quando que eu descobri o mundo da agenda, é o tempo que você resolve o som aí, parece que continua muda, tá? Vai seguindo o que a Cláudia fala aí, que ela tá de olho nisso. Mas, olha, por incrível que pareça, eu descobri um pouco mais cedo na minha vida. Bom, eu não tenho filhos. Meu filho é o meu gato, que além de meu gato, é o presidente da empresa, então É o ele, presidente da empresa, então ele ele tá tá aqui, aqui. enfim, tá aqui comigo, né? Mas eu comecei a trabalhar com agenda com 15 anos de idade. Com Uau, 15 anos de idade. Pois é. Com 15 anos de idade, eu trabalhava com vendas, né? E eu passei por um problema, foi com 15 ou com 14, eu não lembro, mas eu já estava quase com 15, se não era com 15, em que eu ia de casa em casa para poder fazer as vendas, né? Naquela época eu não fazia isso pela internet, e eu marquei duas visitas no mesmo horário, no mesmo dia, com pessoas diferentes, em lugares totalmente diferentes da cidade, e era impossível, impossível chegar lá. Meu Deus do céu. Aí eu fiquei meio desesperado, né? Esse é o jeito mais fácil de você matar uma venda, é você dar no show, você não aparecer. Aí eu lembro que teve uma pessoa que falou pra mim assim, foi até uma pessoa próxima, tá? Falou com a melhor das intenções. Ele falou, cara, se com 15 anos você ficar viciado em agenda, quando você ficar velho, você vai ser uma pessoa insuportável. E verdade. E aí eu olhei assim, eu falei, cara, e agora? O que eu faço? Eu lembro que eu resisti um pouco. Eu não queria ter agenda. Mas, aí, na época eu tinha um celular, eu peguei um aplicativozinho do celular, meu celular era meio zoado, não era o smartphone ainda. Aí eu peguei um negocinho lá e usei como agenda, basicamente. E ficava usando no computador outras coisas. Aí eu nunca mais marquei duas visitas no mesmo horário, no mesmo lugar. Mas eu vou ser bem sincero, tá? Eu tô aqui hoje muito para aprender mesmo, porque até hoje eu tenho alguma dificuldade para lidar com a minha agenda. Eu faço o melhor que eu posso, mas é um negócio que eu tô aprendendo sempre, tá? Sempre mesmo. Sabe que eu já também já tinha agenda há muito tempo, assim, porque eu tinha que, como é que eu posso dizer? Eu já trabalhava com consultoria desde 2010, quando eu comecei a trabalhar com consultoria, a gente tinha agenda para atender os clientes e tal. Eu também tinha minha agenda, né, aqui, quando eu vivia muitos lançamentos. Mas não era nem isso, sabe? Parecia que eu não conseguia tempo para fazer as coisas que estavam no operacional, as tarefas, o diário, sabe? As coisas eram esquecidas. Não era que não existia agenda, eu não sentia que eu não usava ela com mais maestria, né? Porque eu sempre digo que isso é uma coisa que eu vou aprender. Acho que até o fim dos tempos, né? Porque não é de acreditar. Mas deixa eu ver aqui o que que eu preparei aqui, porque eu já troquei de tela umas 12 vezes para conseguir ver esse negócio se vai funcionar lá O do no, som no do YouTube YouTube, ou né? não. Ou não, vamos ver, estamos tentando aqui. Olha, Vamos ver se a Cláudia me dá um se não retorno. funcionar, de fato tá mudo, tá? Se, É, se não funcionar, a gente faz igual da outra vez. Sobe a live do Instagram, do YouTube, tá tudo certo. fato, Redundância fato. serve para isso. É, Tá tudo ok. exatamente. Bom, hoje a ideia aqui é que vocês reestruturem a ideia da agenda de vocês hoje mesmo, tá? E o primeiro passo, eu coloquei aqui agenda de lançador em 6 passos. Depois eu até vou mudar o nome desse vídeo lá no YouTube, porque eu acho que o CEO vai ficar até melhor. Ah, porque Verdade. foi algo que na hora aqui de compor a live, eu disse, tem 6 coisas que eles vão ter que fazer. E a primeira delas é vocês entenderem. Isso é só uma questão conceitual e de mentalidade, a primeira dos passos, tá? Que é o seguinte: vocês vão
tem que entender que vocês são uma pessoa e o profissional na mesma pessoa. Porque o maior erro que as pessoas cometem é começar a agenda com compromissos profissionais. E na realidade, você, antes de mais nada, é uma pessoa que come, é uma pessoa que levanta, é uma pessoa que dorme, é uma pessoa que faz exercícios, que ora, né? Que tem que ter. Então, isso antes de. Você não trabalha sem fazer isso, tá? Então, eu acho que esse primeiro é meio disruptivo, né? Eu acho que não, vocês não esperavam por essa, mas isso foi. E esse foi um dos maiores conceitos que na época que eu fiz o curso foi me trazido e eu disse: caramba, é verdade. Aí a gente fica tentando encaixar a nossa vida pessoal, né? Nossa vida de coisas matinais, enfim, nesse, no profissional, e não é assim. Na verdade, a gente tem que antes ser a gente, olhar nossa agenda como pessoas, para depois colocar nela os compromissos profissionais. Porque senão não vai fechar, não vai dar certo. Tá? E era o que acontecia comigo. Tipo, eu tinha um monte de coisa profissional, tu vai lá, né? Nossa, amanhã eu vou fazer tal coisa, vou fazer agenda com tal pessoa, vou fazer não sei o quê. Ah, amanhã eu vou pegar isso aqui, eu vou matar isso aqui. Só que você não coloca ali o seu horário de almoço, o horário que você acorda, o horário que você faz exercícios, o horário que você ora, o horário que... Então, isso para mim foi um divisor de águas. Então, a primeiro passo é uma questão conceitual dentro da cabeça de vocês. Agora a gente vai, a partir da segunda, a gente vai realmente dividir, vai fazer uma coisa mais prática. Entenderam, galera? Isso para mim é fundamental. Olha Já, aí, olha tem um só. negócio. Agora parece que você faz assim, aparece alguma coisa. Bom, Uau, gostei. mas muito bom. Agora, uma coisa interessante a respeito disso, né? Eu acho que até falei isso contigo, Rafa. O Conrado Adolfo que falou para mim que o trabalho, especialmente no digital, quando você trabalha em casa e tudo mais, ele ocupa todos os lugares. Se você quiser buscar trabalho, tem trabalho infinito, né? Ele ocupa seu relacionamento, seu almoço, ele ocupa tudo, né? Então, realmente você tem que tomar esse cuidado. Aí, eu, de vez em quando, dou uma vacilada nisso, sim. Eu dou uns sprints, né? Aí a gente acaba esquecendo de comer. Só que, graças a Deus, eu tenho a Cláudia aqui, que ela me lembra sempre, fala, vai comer. Eu falo, é verdade, eu tenho que comer. Aí as coisas se encaixam. Nesse sentido, a, a Cláudia me ajuda bastante. É bem isso. Aqui em casa é religiosa essa questão, né, do almoço, justamente porque também a gente tem uma criança pequena, então é importante estar todos à mesa, né, estar no mesmo horário, porque depois tem escola. Então, essa questão, como a rotina, né, de fora entra dentro da minha rotina, então eu tenho que adaptar. Então, cara, eu não tô no digital para isso, para ter essa flexibilidade de horários e conseguir fazer isso com mais maestria. Então, Verdade. eu vou adaptando nesse sentido. E aí, Uma coisa que eu então, gosto de fazer, pode uma coisa falar. que eu gosto de fazer nesse sentido é o seguinte, já que a gente tem o privilégio de estar no digital e escolher nossos horários, eu sempre gosto de trabalhar no contrafluxo. Por exemplo, tá? A academia eu vou quando está vazia, e não quando dá. Aí eu organizo na minha agenda e eu vou, quando está vazia, né? Eu não faço isso de maneira consciente, não, é muito mais porque a Cláudia fazia desse jeito, mas é um privilégio que a gente tinha, a gente pode aproveitar, né? Viajar, não preciso viajar quando está tudo abarrotado e cheio. Eu posso viajar na hora que é conveniente para mim, entendeu? Isso é muito, muito massa. É um dos privilégios de trabalhar com digital, né? Com certeza. Bom, agora é o segundo passo, tá, galera? É simplesmente dividir a agenda, a tua vida em pilares fundamentais. Ou seja, o que é fundamental para a tua vida? Eu divido em pilares fundamentais pessoais e profissionais. E eu vou dar alguns exemplos de alguns pilares que funcionam aqui para mim, tá? E aí vocês vão anotando aí, vendo se faz sentido para vocês esses pilares ou não, ou se vocês querem adicionar outros, tá? Porque cada um tem sua vida, não tô aqui para botar pilar na vida de ninguém. Um pilar para mim que é fundamental, e eu vou começar com os pessoais, tá? Lembra com isso, tá? Antes eu vou responder um comentário aqui. A gente tira até a culpa das costas de não precisar ser um padrão, é exatamente isso.
eu acho que a gente fica naquela neura, né, de querer ficar performando, ultra performando, e na realidade não é isso. Na realidade é colocar as coisas certas dentro do tempo certo pra gente é, realmente encaixar a nossa vida, as coisas, e não as coisas na nossa vida, assim. Não, a gente tem que encaixar as coisas na nossa vida, e não a nossa vida Não profissional. sabendo as coisas, né? É, Exatamente. perfeito. Assim, uma outra coisa, essa daí foi um outro colega que falou isso para mim. Ele falou que a empresa da gente é um mecanismo que serve à nossa vida, e não ao contrário, né? Os nossos propósitos, as nossas coisas, não ao contrário. É muito Exatamente. E depois, fácil inverter as coisas. muito Muito fácil. fácil. É muito fácil. Bom, enfim, pilares que eu uso aqui para mim, tá? Casa, então lar, né, como casa, sei lá, desde faxina, coisas da escola do Miguel, coisas que são, almoço que são aqui em casa. Coisas pessoais minhas, né, seja, sei lá, o que eu precisar, questões pessoais, enfim, que eu tiver compromisso, seja manicure, seja salão, seja um almoço com alguém, enfim. Estudo, tempo de estudo também é um pilar, tá? Espiritualidade, né? Acho que isso faz parte um pouco também do meu ritual matinal, então eu coloco isso ali. Vida social, né? Se eu vou ter um compromisso com alguém, também eu coloco, tenho um pilar exclusivo disso. Exercício, coisas relacionadas à saúde também é importante. Um que eu não até botei aqui, mas um que eu também tenho é coisas relacionadas à burocracia pessoal, às vezes a gente tem que ter, tá? E um que aqui é fundamental pra mim, e eu acho que como mulher, e eu acho que os homens que são casados deveriam ter isso também, que é o ciclo menstrual. Não parece, gente, mas a performance da mulher, ela muda ao longo, né, do mês. Eu, que não uso nenhum método contraceptivo, além de Deus, a fé em Deus, é, eu para mim funciona muito. Por exemplo, eu sei os dias que eu tô melhor, os dias que eu não tô, que eu tenho que me preservar, porque se eu não me preservo nos dias que eu preciso, eu acabo afundando, sabe? É uma coisa assim muito. Eu fico muito mais cansada, eu acabo ficando doente. Então, isso eu tenho que cuidar bastante. E eu sei também os meus picos de energia. Então, ali eu sei que eu posso enfiar umas coisas a mais, sabe? Eu sei que eu posso aproveitar. E para os homens, né? Eu acho super estratégico saber disso por uma questão conjugal, então, entende? Então, só é um pouco de piada aqui, mas é engraçado, mas é verdade. É verdade. Eu gosto de dizer para a Cláudia que nesses dias aí eu compro chocolate e jogo de novo, assim, ela toma. É isso aí. É já saber as estratégias. Outra coisa, então, agora eu vou para os pilares profissionais, tá? Projetos, tá? Tenham um pilar para cada projeto, tá? Financeiro, administrativo, coisas burocráticas relacionadas à empresa. Estratégico, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse pilar estratégico ali para frente da live. Coisas de organização. Organização, às vezes até para mim organização é um pilar onde eu coloco algumas coisas assim para organizar aqui até o meu local de trabalho, responder meus WhatsApp, esse tipo de coisa. E reuniões. Quando eu tenho algumas reuniões importantes, aí eu coloco até numa corzinha diferente. Por que que eu divido esses pilares? Porque esses pilares vão ser as agendas que tu vai criar dentro do Google Agenda. E aí, para cada agenda, para cada pilar desses, tu vai fazer uma cor diferente. Tá? Para cada projeto também você vai fazer uma cor diferente. Para você, até para quê? Quando eu vou colocar isso na minha agenda, eu até sei como que eu distribuir o tempo em cada projeto. Entende? Claro que vai ter compromissos que vão ser. Aí eu coloco em relação à empresa, né? Cada projeto tem uma cor e a empresa tem outra. Então tem coisas que vão ser comum a todos os projetos, então eu coloco no pilar da empresa, e tem coisas que são exclusivas daquele projeto, então eu coloco no pilar do projeto. Deu para entender, mais ou menos? Então, tipo, tudo isso vira. Cada um desses pilares vai virar uma agenda dentro lá do Google Agenda. Entendi. Agora, são muitas coisas, né? Aí, uma coisa que, assim, ficou na minha cabeça. Já que são tantos detalhes, tantos pilares, assim, como é que você faz para conseguir dividir? Você divide ao longo da semana, ao longo do mês? Porque é cíclico, né? Eu imagino que, sei Terceiro lá, por passo. exemplo. Ah,
Vamos terceiro passo. A lá. gente definiu ali os pilares das suas agendas. Vocês criaram as agendas lá no Google Agenda. Agora a gente vai para a agenda. Tá? E aí vocês vão começar com os compromissos de rotina, que são, primeiro, a sua vida pessoal. Então, que horas você almoça, que horas você vai para academia, que horas você levanta, quanto tempo você precisa para levantar e sentar para começar a trabalhar, é, janta, então, pausas estratégicas, enfim, até para respirar. Eu sempre digo que depois eu vou falar sobre isso, essa necessidade de tempo livre. Então, você vai colocar ali na sua agenda principal, por primeiro, esses compromissos. Esses compromissos que são cíclicos. E aí, você já vai lá no Google Agenda, tem uma opção que é repetição. Você vai já colocar para repetir, e eu gosto de repetir para um ano, né? Aí lá para o início de janeiro eu vou rever essa agenda de novo para ver se está ok. Por exemplo, até o Miguel ir para a escola, eu colocava o meu almoço do meio-dia a 1h30. Agora que o Miguel vai para a escola, como ele trocou o horário, ele não começa mais às 1h15, ele começa a 1h, e eu comecei a botar meu almoço para as 11h30. Então, esse foi um ajuste que eu fiz, porque a rotina mudou. Então, mas mesmo assim, eu deixo repetitivo todos os dias da semana. Então, a hora que eu. Porque quando tu coloca Olha, pensa bem, pensa aqui comigo. Quando tu abre o Google Agenda, aquele mar branco, né? Porque tu tem a madrugada, né? E tu tem as altas horas da noite. Então, quando tu coloca ali o teu ritual matinal ali, de acordar até tu começar a trabalhar, ou, sei lá, tu vai fazer, depois ir pro teu exercício e tudo mais. No momento, acorda, escova o dente, papapá, toma café da manhã, sei lá o que vocês fazem, quanto tempo vocês precisam para acordar, cada um tem a sua, para dizer bom dia, né? Tem gente que precisa de um tempo para conseguir falar um bom dia. Aí depois tu tem aquele lance ali que tá branco e depois vai botar teu almoço. Depois tu tem um outro lance ali. Ai, que tá muito fofo essa live hoje, cheia das coisas. Hoje tá incrível, pelo amor de Deus. Aí tu coloca, olha aí, olha que amor. Aí depois tu coloca, você vai colocar ali o seu almoço, vai ter outro bloco branco, certo? Aí você vai colocar a sua agenda, a sua janta, né? Tu vai botar a sua janta, sei lá, o seu exercício, sei lá, que coisa que tu vai fazer pra dizer, cara, acabou aqui meu dia, né? Então ali, aí tu já vai, aí a agenda passa a ser visual, porque tu já consegue olhar quais são os tempos que tu tem ali para trabalhar. Mas eu só comecei com a minha vida pessoal até então. Aí É e verdade. depois sim, tu vai colocar questões diárias que você precisa cumprir. Por exemplo, como eu não tenho as notificações no WhatsApp, eu coloco um tempinho todos os dias para olhar meu WhatsApp. Consigo cumprir todos os dias? Não, mas tento cumprir ali uma meia horinha ali de todos os dias para ver o WhatsApp. Coloco as minhas agendas individuais com o time. Por que as agendas individuais com o time? Porque ali, na agenda de individual, eu também já tenho os compromissos que estão selados ali semanalmente, né? E também, repetição, coloco para perder de vista não, mas pelo menos até o final do ano, tá? Tem os compromissos, inclusive com o expert, tá? Vocês vão colocar também os compromissos que vocês têm aí com o expert, tá? E com data e horário fixo. Que isso foi um erro que eu já cometi, eu não quero mais cometer, tá? Eu tinha só reunião de time, não tinha reunião de alinhamento com o expert, e o expert é um compasso muito importante dentro do projeto, e se a relação e essa questão da agenda impacta muito na vida do expert, tá? E aí, se for bem repercutida essa live, a gente pode fazer uma live exclusiva para fazer agenda de expert. Tá, então depois que sair a Nossa, live, for lá pro YouTube, vocês vão lá, comentem, curtem, compartilhem, faz um façam o que barulho vocês aí, quiserem. galera. Faz um barulho para eu saber que vocês querem esse assunto, tá? Coloquei esses compromissos diários ali, esses compromissos rotineiros. Aí eu vou na minha quarta coisa, que são os alinhamentos em time. Aí sim, eu preciso de alguns alinhamentos em time, algumas coisas também, que são também alinhamentos com data e horário fixo, tá, gente? Tanto os anteriores quanto esse.
tá? E por que Sim. que essa questão do alinhamento em time eu coloquei com destaque? Porque ele já passam a ser semanais. Ninguém vai fazer alinhamento de time aqui diário. Semanais ou quinzenais, dependendo do que seja necessário. Por quê? Vou te interromper aqui, porque, assim, tem gente que confunde alinhamento de time com aquelas dailies, né? Que você fala as tarefas e tudo mais. Alinhamento é outra coisa, né? Alinhamento é outra coisa, é a gente pegar, organizar, ver se a agenda tá ok, mas fazer aqueles alinhamentos. Tipo, por quê? Esses mais rotineiros você pode fazer no grupo do WhatsApp, economiza teu tempo. Né? Reunião que pode ser reunião que pode ser por e-mail, faz por e-mail, entendeu? Não precisa fazer, faz pelo WhatsApp, não precisa se encontrar, entende? Senão acaba ficando um negócio muito é um tempo que é bem desperdiçado. Então vê como é que tá, dependendo, por exemplo, essa semana que eu tô no lançamento, eu tô fazendo reunião de time 2 vezes por semana. Por quê? Porque é o primeiro lançamento, preciso entender como é que tá as coisas do time e tudo mais. Daqui um tempo, eu já vou fazer daqui 15 dias, porque eu tô em outra batida, eu quero. As coisas vão estar andando de forma diferente. Então, verifiquem, né, a necessidade de vocês. Mas pensem com carinho essa questão do alinhamento em time, tá, gente? Não façam por fazer pro time se encontrar. As coisas que podem ser resolvidas pelo WhatsApp, resolve lá, tá? Quinta coisa muito importante. Lembra que a gente colocou um pilar estratégico dentro da parte profissional lá em cima? Eu falei que a gente ia falar depois. Então, compromissos estratégicos semanais, mensais, semestrais e anuais. Esse também é um erro que as pessoas cometem muito. Elas deixam só o operacional e esquecem de olhar o estratégico. Então, se tem coisas que eu tenho que olhar no estratégico, eu preciso colocar isso na minha agenda. Seja ver metas, indicadores, ver como é que está indo algumas situações, seja eu ver os resultados, seja eu definir pontos, né, à frente, seja eu me encontrar semestralmente aí com um expert, fazer um debriefing, ver os próximos passos, ter esses compromissos, né, estratégicos são fundamentais estarem na agenda. Porque se não está na agenda, não é importante. É verdade. Aliás, o Érico, ele falou uma coisa que me chocou bastante lá internamente. Ele falou, olha, tem muito pessoal, porque tem o pessoal do Plat que está assistindo aqui, escutou isso. Tem muita gente do Plat que não faz debriefing. Na minha cabeça isso não faz sentido, sabe? É uma das partes mais importantes do lançamento, mesmo antes de eu estar no Plat, eu sempre fazia debriefing, né? Para E poder nem entender é e aprender só o que está acontecendo. e não é só o debriefing do lançamento, tá? É o debriefing do negócio. Uhum. É o debriefing do negócio. Tem que fazer também. Não é só o do lançamento. É o debriefing do negócio. Das metas, do planejamento da empresa, se isso está indo bem, se não está indo bem. Então, Os isso planos, vai tirar do papel. é tirar do papel, exatamente. Outra, tudo bem até aqui? Carlos, tem alguma consideração nessa parte aqui do tu que faz reuniões com o Mingau? Como é que é? As reuniões aqui são diárias com o Mingau. Ele que manda em tudo. Mas, falando assim, só para dar um pouco mais de ênfase nessa parte estratégica, tá? É porque o estratégico raramente é urgente. Então a gente sempre deixa para depois. E é uma parada que a conta chega de um jeito apoteótico, sabe? Normalmente a conta do estratégico ela não chega aos pouquinhos. Ela chega quando explode tudo. É quando, sei lá, um exemplo que eu vi naquele livro, O Mito do Empreendedor, né? Uma falha estratégica você vê quando você está muito focado no operacional lá na sua loja, de repente você vê construir uma estrada na frente e ninguém passa mais por lá. Aí você percebe quando você fecha a loja, entendeu? Você não vê a coisa sendo construída lá. Então, o erro estratégico é uma parada que você tem que cuidar periodicamente, você tem que botar na agenda, porque não vai ficar urgente. Quando ficar urgente é porque já não dá mais tempo, entendeu? Exatamente, quando ficar urgente, quando não dá mais tempo. Já tá com a corda no pescoço, né?
Então, pensa mesmo nessas questões estratégicas aí. Eu, junto com a Cláudia, aqui a gente tem uma reunião mensal, que é um turno inteiro. Logo no início do mês, normalmente, depende. Às vezes tem um lançamento, a gente atrasa um pouco, adianta um pouco, mas a gente, uma vez por mês, senta um turno inteiro para pensar estratégia, para olhar números, para ver para onde é que a gente está indo. Interessante é que eu não sabia disso, eu só fazia isso porque eu sentia necessidade. Eu falei, pô, a gente tem que fazer. Não é verdade, tem que fazer. E eu fui fazendo. E tem que estar na agenda, né? Porque, ok, vocês estão aí, vocês são marido e mulher, né? Mais fácil, mas se tu tá com, tem outro sócio, precisa. Se não bota na agenda, não sai. A gente Isso está aí, aqui, mas não sai, não. isso aí. A rotina come, assim, ó. Sim. Porque ocupa todos os espaços, né, Carlos? Todos, sem exceção. E a sexta coisa, tá? O sexto passo, né, que vocês têm que ter aqui para fazer essa agenda é ter tempo livre e tempo de ócio. Eu não tinha isso muito claro. Eu achava que essa agenda tinha que estar ocupada. E eu achava que esses tempos livres, às vezes, tipo, para fazer um lanchinho, parar um pouquinho. Não. É ter tempo livre, às vezes, porque pode ser que surja alguma urgência, alguma coisa que tu tenha aqui. É uma reunião que atrasa. Enfim, precisa ter local de flexibilidade, né, entre os compromissos. Isso também é fundamental. E tempo de ócio é uma coisa que eu já tinha lido em muitos livros relacionados de liderança, né? Essa necessidade, né, desse tempo de ócio. E o Granville, né, o Larry Granville, que foi no Plat no início do ano, ele trouxe uma palestra sobre, né, essa questão do tempo, ele trouxe uma estratégia dele, que eu acredito que um dia vai implementar, mas não é o meu momento de implementação, porque os filhos dele hoje têm outra idade, enfim, sou mulher, tenho outras responsabilidades, enfim. É, nesse momento eu não sinto como é o momento para implementar isso, mas gostei da estratégia dele, que ele trabalha terça, quarta e quinta por 18 horas. E segunda e sexta ele não trabalha. Então, isso eu achei muito interessante sob o ponto de vista de, né, de concentrar, né, esse tempo nesse espaço de tempo para que ele tenha ócio e consiga pensar nesses outros 2 dias, né? Então, eu achei isso fundamental de tu ver, né? Ele é um super empresário, tem várias empresas, mas veja bem como é importante essa questão do tempo de ócio, né? Não é uma balela, né? Então, vi em outros locais. Então, coloquem na agenda de vocês tempo de ócio, tempo para Eu, contemplação, sim. tempo para nada. Só para vocês entenderem, todo mundo que está assistindo aqui provavelmente conhece o Granville, mas eu não tenho certeza que quem vai ver a gravação conhece. O Granville é um cara tão brabo assim no que ele faz que o Granville nunca fez o 6 a 7. O menor lançamento dele tem 7 dígitos. Você tá entendendo? O primeiro lançamento dele fez, sei lá, 6 milhões. O cara é muito fora da curva. Muito fora da curva. E assim, muito interessante isso. Eu não lembrava desse detalhe, mas é verdade, ele falou isso. E semana passada eu fiz uma palestra lá no Insider e no Plat, enfim. A Rafaela, inclusive, cantou essa pedra, falou: você vai ser escolhido, vai pro Insider também. Eu falei, nossa senhora, me fala 6 números aí, que eu tô querendo. Mas inconscientemente eu fiz um pouco isso. Na semana passada foi uma semana de sprint para mim. Eu não dei folga, eu trabalhei bastante, mas essa semana que vem eu estou marcando bem menos compromissos, porque eu preciso dar uma folga para o meu cérebro para poder pensar. Não é que eu vou parar completamente de trabalhar, não. Eu vou trabalhar essa semana que vem, mas eu vou trabalhar num ritmo com menos calls, né? Porque eu sei que semana passada algumas pessoas queriam falar comigo e eu queria dar atenção para essas pessoas para não parecer que eu era um completo, sei lá, entendeu? Aí eu dei atenção para algumas pessoas e fiz isso. Mas, poxa, eu vou testar esse troço, velho. Eu acho que o Mingau não dá tanto trabalho aqui não. Vou testar. Passar 3 dias trabalhando 18 horas e depois Não, 2 dias no ócio. Pode funcionar, vou testar. é bem, bem bom. Outra coisa aqui para colocar, né? Eu faço agenda na segunda ou eu organizo a minha agenda no domingo. Eu já Uhum. tive muitos momentos que eu organizei no domingo, adoro organizar minha agenda no domingo. Antes da live, eu até mandei uma sugestão de agenda para uma expert, para, né, para já começar a organizar.
Mas assim, depende da época de vida que tu tá, sabe? Hoje eu já tenho a segunda-feira para fazer esse tipo de organização, já coloco isso. Uma das coisas é organizar a agenda, às vezes, né? Depende de outras pessoas também. O que você tem que ter ponto de atenção é que a sua agenda é você quem manda e não as outras pessoas. Isso é bem importante. Não deixar os outros mandarem na sua agenda. Eu já deixei, isso também não é muito Dessa vez. legal. Tem que ter. Não significa que tu não vá se flexibilizar para conseguir atender todo mundo. Mas é sempre bom sugerir alguns horários para depois ir organizando, sabe? Eu sempre acabo liderando dessa forma, sugerindo horários e depois, se as pessoas não podem, a gente vai reorganizando, porque a ideia, né, é que fique bom para todo mundo. E o segundo detalhe que também pode surgir é compartilhar a agenda com o time ou não, tá? Eu entendo que principalmente a agenda do expert tem que estar bem compartilhada com o time, principalmente no que tange a momentos que ele está dedicando ao projeto, porque tem muito expert que tem tem coisas offline, e não é saber o offline do expert, sabe? Saber que aquilo ali ele está ocupado, que ele não pode, às vezes ali ele pode. Então, esse tipo de. E tem como fazer isso no Google Agenda, tipo, dizer que você está ocupado, né? Não precisa dizer o compromisso em si que está acontecendo. Tem pessoas que sabem do time que sabem a minha agenda por completo, né? A minha assistente sabe da minha agenda, é ela que me ajuda, inclusive, a organizar a minha agenda hoje. Mas assim, precisa todo mundo. Depende, tá? Veja as pessoas-chave que precisam saber da tua agenda. Veja se tem gente que precisa saber se está ocupado ou não, se pode colocar alguma coisa ali. Também, às vezes, é uma boa estratégia deixar algum horário para dizer, ó, esse horário aqui eu tô livre para ti também, quem pode, né? Eu não tenho essa estratégia, mas já tive, funcionou, tá? Mas tem pessoas-chave que talvez precisam saber sim da tua agenda, pelo menos se tá ocupada ou não. Então tenha isso bem. Ajuda, tá? Ajuda as pessoas que estão contigo, tá? A gente tá falando sobre Exato. liderança de times aqui, então ajuda as pessoas que estão contigo para saber como é que é a tua rotina, para saber quais os tempos que tu deixou ali reservado. Às vezes, por exemplo, nós entregamos um high ticket onde a expert entrega uma parte, né, um feedback individualizado, onde ela dá uma assessoria individualizada para a pessoa. Então, ela vai me deixando os horários que eu posso marcar, entende? Ou posso reagendar, ou posso fazer. Então, esse tipo de coisa é fundamental. Como é que tu vai ter uma cadência, né, de fluxo de trabalho se tu tem que ficar todo momento. Ah, você pode tal hora? Você pode. Não, já deixa os horários ali de 1 a 2 semanas, né, para que a gente possa tá organizando isso, Tem tá? várias ferramentas que ajudam nisso, Rafa. Não sei se você vai falar sobre isso, mas o Calendly, ele consegue dar horários disponíveis a partir de tal dia, tal hora, e ele O vê Google na Agenda agenda se também dá. você. O O Google Google Agenda Agenda tem também. automações, tá? E tem várias formas de você criar automações assim, que você libera a agenda para algumas pessoas. Durante um tempo eu tinha uma CS aqui na, na agência, que quando ela ia marcar reunião com as pessoas do time, que ela precisava de mim, ela consultava o Calendly, entendeu? Era uma coisinha que eu fazia aqui. Ou então ela via os horários vagos no Google Agenda. E aí ela ia encaixando, 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 né? Porque esse negócio de agendar pelo WhatsApp já, assim, pode gerar de duas pessoas agendarem no mesmo horário, fica bem complicado. Exatamente. Então, esse tipo de. Eu gosto muito do Google Agenda. Para mim, o Google Agenda ele é um aplicativo. Hoje ele está cada vez mais completo. Às vezes até eu coloco ali umas tarefinhas assim, aquele. A única coisa que eu tenho que sair desse dia aqui, eu coloco ali no Google, na parte de tarefas. Ele tem essa questão do agendamento também. Ele tem as agendas, ele é gratuito. Pra mim, Muito tem bom. aplicativo. Ah, e hoje também Entrega tudo. quem tem Notion, ele tem uma migração também pro Notion. Isso, é. Então Integra eu com tudo, é acho maravilhoso. maravilhoso. E aí também, para fazer agenda, por exemplo, para enviar, que nem o Plat tem com a gente, né? Eles têm uma agenda lá, enfim, Sim. demais. Bom, gente, recapitulando aqui, ó. Primeiro passo, tá? É entender que você, antes de tudo, é uma pessoa, né? É a pessoa primeiro, depois o profissional. Segundo passo é dividir os pilares da sua agenda. Terceira coisa, colocar as rotinas, né? E colocar as repetições com data e horário fixo. Quarta, passo, alinhamentos com o time, tá?
Quinto passo, compromissos estratégicos, semanais, mensais, anuais. E sexto passo, ter tempo livre e de ócio, tá? Então, resumindo aí todo o nossa live, essas são lives que a gente está fazendo de aquecimento, tá? Para um próximo momento, então, de novo, se tiver repercussão, a gente fala de como fazer uma agenda do expert, né? E essas são lives que a gente Uhum. está fazendo de aquecimento, né? Para um lançamento que a gente vai fazer para liderança de times remotos, para quem quer liderar times remotos, melhorar sua comunicação, melhorar o comprometimento do time, o andamento das coisas, os fluxos das coisas dentro da sua empresa. A gente vai fazer um lançamento de uma imersão no dia 11 de julho. E lá nesse dia a gente vai explicar tudo o que vai acontecer, como vai fazer, a gente vai botar perfil comportamental para vocês se entenderem como é que isso funciona. A gente vai fazer um monte de coisa nessa imersão, vai ser demais. Vocês vão começar no dia seguinte diferentes na empresa de vocês, tá? Vocês vão conseguir implementar muita coisa. Com Essa live vai certeza. ser no Zoom, né? No dia 11. Tem um grupo lá no link da minha bio para vocês se inscreverem, tá? E estarem nessa live do dia 11, que vai ser incrível, né? Esse dia, essa live. Mas é para quem está interessado, enfim, para quem quer de fato melhorar a comunicação do time, não quer ficar saindo, não quer ficar enlouquecido, não quer ficar o dia inteiro apagando incêndio, quer se organizar, quer que o time se organize, se comprometa. Enfim, a gente vai colocar toda a nossa experiência aqui, que a gente já teve, nossos erros, nossos acertos, e aí que a gente, a contratação, enfim, tudo isso. A ideia é ajudar vocês com a gestão de times remotos, tá? O link está na bio. Quem quiser se inscrever, tem um link na minha bio, tá? É só entrar lá, é um grupo do WhatsApp. E tem um link na bio da Rafa também. Vocês podem clicar lá e se inscrever. Simples, tá? Se você tem WhatsApp, se você não tem, sei lá, você deve estar debaixo de uma pedra. Mas se você tem WhatsApp, você clica lá, entra no grupo. E não se preocupa, lá a gente só vai notificar a respeito dessas lives que a gente está fazendo de aquecimento, a respeito do encontro no Zoom. E é isso, a gente vai lançar no dia 11. Marca na agenda, porque vai valer a pena pra caramba. E amanhã a gente vai falar sobre contratação, tá? E a gente ia falar sobre a próxima contratação, mas a gente vai falar contratação de uma forma geral. Porque contratação é o pilar que resolve todos os 60% dos outros pilares da tua empresa. Então, se você contrata certo, né? Se a próxima contratação for mais assertiva, ela for mais pensada, mais bem pensada com aquilo que a gente vai falar amanhã, as coisas começam a funcionar muito melhor. Ah, significa que a pessoa que eu não contratei bem, ela não vai mais performar? Não, isso também a gente vai ensinar na imersão. Como é que eu realinho pessoas que não estão indo bem para que eu possa conduzir elas de novo para o caminho das pedras, certinho. Ah, não significa isso, mas a contratação ajuda muito. Tudo que é alinhado lá no início tende a melhorar a sua vida. Porque eu quero melhorar a vida de quem está na frente, entende? Quem está liderando. Aí, se as coisas são combinadas antes, e aí a gente vai dizer sobre um monte de coisa que a gente tem que combinar antes, um monte de coisa que a gente tem que avaliar antes, as coisas tendem a ir melhor, né, no decorrer das coisas, tá? Então, acaba evitando bastante detalhezinhos, assim, que eu vejo que acabam incomodando muitas pessoas no decorrer do trabalho, né? No dia a dia, nas rotinas, que é aquilo que acaba enlouquecendo o empreendedor. Então, trabalhar com pessoas é complexo, sim, mas não é difícil. E é isso que eu quero trazer para vocês, tá? Boa. Então, também estou ansioso para o conteúdo de amanhã, a gente poder dividir aqui o que a gente aprendeu no campo de batalha. E, como sempre, 8 horas. A gente se vê amanhã, então. Tchau, gente. Boa Tchau, tchau. noite, tá? Bom domingo. Organize a agenda de vocês e depois me marquem, ou eu e o Carlos, tá bom? É verdade, boa ideia. Marca lá, printa e manda. Manda, eu quero ver vocês fazendo agenda no Google Agenda. E se tiver dúvidas, por favor, entra no nosso direct, lá tem o WhatsApp lá, por favor, dá sinal de fumaça que a gente deve enxergar, Fala com tá a bom? gente. A gente ajuda quem puder. Tchau, tchau. Beijão, tchau, tchau.